Então, bom dia, gente, no chat aí, para a gente registrar, por favor. Meninas, então, pessoal, né? Então, é, qual o que vem a ser gripe? O que vocês entendem por gripe? Como caracteriza a gripe, vamos assim dizer? Doença provocada por vírus. Uma doença. E quais são. Fica bem ampla essa definição, né, Rayane? Não, mas não, é para falar, é isso mesmo, né? Mas assim, a definição bem ampla. Hepatite também é gripe, então, dentro desse contexto, né? Não. Então, o que mais que caracteriza uma gripe? O que é bem característico? Gripe e resfriado é a mesma coisa? Não precisa buscar lá no texto, não, vão só falando, viu? Não, Então, gripe resfriado não, né? A gripe já vem com febre, né? e o resfriado não tem febre. Tá, e o que mais? O que caracteriza bem a gripe? A gripe e o resfriado, o que eles têm em comum de sinais e sintomas? Dor no corpo, coriza, febre. Isso, comprometimento. Então a gente pode dizer, você falou febre, dor no corpo e a coriza, né? Eles são infecções das vias aéreas superiores, né? Então a coriza é um ponto em comum entre elas, né? A dor no corpo e a febre. Então, gripe e resfriado, geralmente a gripe tem uma manifestação de sintomas um pouco mais intenso, né? E o resfriado é uma coisa mais leve, né? Uma sintomatologia, o comprometimento sistêmico, a manifestação sistêmica é menos frequente, né? Comparando as duas. Tá? Então, a gente pode dizer que a gripe ela é mais forte do que um resfriado. E outra coisa também que nós temos uma diferença é em relação a quem causa, aos agentes etiológicos. Então, realmente, todas são provocadas por vírus, tá? Mas a gripe, em especial, ela é provocada pelo vírus da influenza. Influenza e para-influenza, né? Mas a influenza principalmente. Tá? Então, ele vai ter essa manifestação maior. Já os resfriados, existe uma gama enorme de vírus, né, que podem provocar resfriado e não necessariamente ser influenza, tá? Então, essa sintomatologia é mais branda. Então, o resfriado, geralmente, ele fica só na região do nariz, às vezes da orofaringe, da garganta ali, mas bem pouco, bem menos comparado com a gripe. E as manifestações sistêmicas também são menos frequentes. Caso uma pessoa com resfriado tenha febre, essa febre não costuma ser muito elevada, tá? Então a gente chama de febrícula, né? Uma febre mais baixa, né? De uns 38, no máximo, né? No resfriado, 38,5, que já não é tão frequente, né? Ao passo que a gripe não. A gripe, a febre nela pode chegar aos 39 graus. E aí nós vamos ter as manifestações também sistêmicas de dor, né? Então a dor no corpo pode estar presente. Outra coisa é que a gripe nas vias aéreas, ela pode comprometer a garganta e também, né, provocar a tosse, né, ter um comprometimento mais baixo ali da região da traqueia, do início dos brônquios também, então a pessoa pode apresentar tosse, né. Já isso não é comum de acontecer no resfriado. O resfriado é mais fraco e a gripe é mais forte, né? Só estamos enumerando os pontos principais aí para poder diferenciar uma da outra.
E outra coisa, meninas, que confunde bastante no balcão da farmácia, principalmente com gripe, é, é a dor de garganta que o pessoal fala, né? Então, a dor de garganta, a infecção da garganta provocada. Oi, Elô, desculpa, eu não tinha visto você pedindo para entrar aqui. Meninas, quando alguém pede para entrar, aparece para vocês aí ela pedindo permissão? Não, professor. Tá. Então, a Natália agora está participando. Então, a outra coisa é a infecção de garganta, tá? Provocada por bactéria. Então, na infecção de garganta provocada por bactéria, nós vamos ter um comprometimento preferencial da região da orofaringe, da garganta, e pouco comprometimento da região nasal, tá? Então, dor de garganta, geralmente, nós não vamos ter aquela coriza intensa, né? Aquela coceira no nariz também, tá? Então, a dor de garganta é mais regionalizada. E como nós temos essas três entidades agora, a gripe, o resfriado e a infecção de orofaringe, uma outra coisa que ajuda muito a distinguir uma da outra, que a princípio para uma pessoa leiga parece ter os sintomas iguais, bem parecidos, é o padrão da febre também, tá? Então, a febre na dor de garganta, na infecção por bactéria, né, da orofaringe, ela costuma ser bem mais intensa, tá? Quando vocês analisarem, quando vocês forem analisar o parâmetro febre, né, como comparação nas três patologias que a gente está vendo, geralmente, né, a febre no resfriado, como dito, é mais baixa, a febre na gripe, ela pode atingir 39 graus, geralmente chega a esse ponto, né, e a dor de garganta também, a infecção bacteriana, a febre costuma ser alta, 39, 39,5, 40, tá? Então, a gripe e a infecção de orofaringe por bactéria, a febre é muito parecida. Agora, o que muda um pouco é a resposta dessa febre aos tratamentos farmacológicos que a gente tem. Tá? Pergunta para vocês três. Para a febre, o que as pessoas costumam tomar? O que costuma ser Dipirona. indicado? Dipirona, mais alguma? Paracetamol, Paracetamol, né? ibuprofeno. Paracetamol, ibuprofeno, mais algum? Tem mais um medicamento que pode ser usado para febre, que é muito bom também. É bem antigo, foi um dos primeiros a ser usado como AS? anti-inflamatório. O AS. Tá? Então, lembrando lá, quando a gente falou das cefaleias e dor de cabeça, a maior parte dos MIPs, dos medicamentos isentos de prescrição, eles têm esses quatro componentes, eles podem ter esses quatro componentes na forma. Então, aqui para nós, para tratar febre também, eles são bem úteis. E aí, comparando os quatro, né, então a gente coloca lá o paracetamol e o ibuprofeno como sendo os mais adequados para febres não muito elevadas. Né? Então, você tem lá uma febre de 38 graus e meio, até 38 graus e meio, então, geralmente, o ibuprofeno e o paracetamol, eles têm um efeito muito bom, tá? Agora, quando a febre é um pouco mais elevada, daí eles não conseguem, né, ter um efeito tão satisfatório. Ou seja, quando eu tenho um quadro de gripe ou um quadro de infecção de garganta, de orofaringe, né, o paracetamol e o ibuprofeno para segurar essa febre já não é tão adequado. Aí nós temos o ácido acetil salicílico e o melhor, né, aqui no Brasil, que a gente usa bastante, que é de praxe, é a dipirona. Então, a dipirona é bem mais potente a sua atividade antipirética, né, antitérmica, e a atividade analgésica também. Tá? O ácido acetil salicílico, ele também oferece essas vantagens, só que ele não é muito usado.
tá? O ácido acetil salicílico, para uso generalizado, assim, para dor, febre, né? É, ele tem duas coisas, né? Três coisas, três pontos negativos. Primeiro, é que o ácido acetil salicílico, quem já comeu ácido acetil salicílico aí? Quem já colocou na boca e mascou a S infantil? Não sei se Ah, vocês já. tá. Muito bom, professor. Ele é azedinho, né? Até coça a garganta, irrita a garganta se a gente comer demais, mas ele é bem gostoso, só de falar já dá vontade de comer um. Mas de imediato, o própria acidez dele já contribui para irritar o estômago, né? Então não pode estar tomando muito. Num quadro de gripe, por exemplo, você vai tomar um AS 500 miligramas para um adulto a cada 6 horas, né? Então isso aí é uma bomba para o estômago. Então já é o primeiro ponto negativo para ele. O segundo ponto é que se nós estamos, né, frente a um quadro inicialmente gripal, mas que seja dengue, tem sintomatologia muito parecida, o ácido acetil salicílico já contribui mais também para diminuir a efetividade da coagulação, né? Então, ele interfere na coagulação, que junto com a dengue pode agravar, né? Então, já é outro ponto que não é bem usado, que desestimula o uso. E o terceiro, no tratamento de quadros virais, né, de infecções respiratórias virais, é que o AS, se vocês verem na literatura e lembrarem lá da farmacologia, ele está relacionado com uma doença rara, mas extremamente grave, chamado síndrome de Reye. Tá? Então, a síndrome de Reye é uma encefalohepatopatia associada ao uso do AS, né, em crianças, principalmente, que têm quadros de gripe ou resfriados e são tratados com AS. Então, esses três fatores, apesar do ácido acetil salicílico ser bem eficaz, né, a gente desencoraja bastante o uso do mesmo. Tá? Se vocês procurarem os medicamentos para gripe que nós temos hoje, né, os antigripais, como a gente costuma chamar, a maior parte deles não vai ter o ácido acetil salicílico. Então, pergunta para o grupo, né, fazendo um gancho aqui, quais os medicamentos que a gente tem na farmácia que são empregados para gripe? Ou, para quem não está em farmácia, né, quais os medicamentos que vocês costumam tomar quando estão gripados ou com resfriado? O resfenol, Resfenol, que mais? Eu costumava tomar o Cimegripe. Trimedal, mas ele saiu de linha. Isso, a Natália falou Trimedal, saiu de linha. Elô, você tinha falado alguma coisa também, Luiz? Foi eu Não. que falei do Trimedal. Ah, foi você. É que as duas falaram ao mesmo tempo. Natália levantou a mão, pode falar você então agora. Eu falei do Cimegripe, professor. Então tá, Cimegripe, Resfenol e Trimedal. O que que eles têm na fórmula? Vocês podem pesquisar aí na internet, tá? Quando eu faço as perguntas. Vão lá no Consulta Remédios, ou se tiver um site mais rápido. Eu tô com gripe, quero remédio, doutoras. O que que vocês me indicam para minha gripe? Professor, se eu não me engano, tem paracetamol, vitamina C e um antialérgico. Eu não lembro se é não lembro o nome. Abre aí a internet, a bula, se você tiver acesso, faz favor de consultar o Trimedal, a bula antiga, mesmo ele saindo de linha, você acha as informações. Tem um outro nome esquisito, um tal de rutosídeo.
Já tem a resposta? Sim, é fenilefrina, rutosídeo e dimetindeno. E paracetamol. Dimetindeno. E o paracetamol. Aham. E a Rayane e a Natália encontraram a composição do resfenol e do Simigrip? Professor, é o paracetamol também, clorfeniramina e fenilefrina. E fenilefrina. Isso. Ué, que engraçado, né? Ele e o trimedal tem paracetamol e tem fenilefrina, então são iguais, tanto o trimedal quanto o resfenol, né? Nesses dois componentes. Daí o Benegrip já tem a dipirona, né? Já tem a dipirona e não tem fenilefrina, né? O Cimegrip também tem paracetamol, clorfeniramina e fenilefrina. Isso. E se vocês compararem a Rayane e a Natália que estão com o Cimegrip e o Resfenol, a quantidade de paracetamol, de fenilefrina e clorfeniramina é praticamente igual nos dois, né? Então, vejam as dosagens, né? Rayane, você consegue me dizer quantos miligramas tem de cada componente? É a Natália, ou a Natália, né? 400 Posso. gramas de paracetamol e os outros dois, 4. É igual, professor. Inclusive, meu esposo estava resfriado esses dias, assim, um pouquinho. Daí ele foi na farmácia e comprou um Resfenol e um Cimegrip. Era igual, a mesma coisa. Então, se vocês pegarem a maior parte dos medicamentos que a gente tem para o tratamento sintomático da gripe, são esses três componentes, né? E o trimedal, que a Elo falou, ele vai ter também o paracetamol e a fenilefrina, e tem qual que é os outros dois ali? O rutosídeo e o outro... Elo, você está aí com a bula dele aberta? É dimetindeno e tem vitamina C também, professor. Ah, tá. E tem a vitamina C também. Então, ó, a maior parte dos medicamentos para os quadros gripais, o que que eles vão ter? Eles vão ter um analgésico antitérmico, né, que no exemplo aí é o paracetamol, né, para os três. Eles vão ter a fenilefrina, ele é um agente vasoconstrictor, um descongestionante nasal. Então, no material que eu enviei para vocês lá nos resfriados, vai falar disso daí, né? E a gente viu também lá, quando a gente falou de rinite alérgica, né, que os descongestionantes nasais, tanto tópicos quanto sistêmicos, eles são bem-vindos para isso, tá? Então, os descongestionantes nasais, seja tomado ou seja usado topicamente na forma de gotas, eles provocam vasoconstricção na mucosa nasal, na irrigação, né, da mucosa nasal. E daí o afluxo de sangue diminui e aquele inchaço que acontece lá no nariz, né, na mucosa nasal, quando a pessoa está gripada, resfriada, ele vai diminuir também. O inchaço, né, o edeminha que acontece ali, tá? Então, e o afluxo sanguíneo também, né? Vai líquido em menor quantidade vai exsultar, né, pela mucosa. Ou seja, a coriza vai diminuir por causa disso, tá? Então a fenilefrina tá aí para isso. Ela é um agente adrenérgico, tá? Ela simula a ação da adrenalina, seja pingado no nariz ou seja tomado pela boca. E depois nós vamos ter o dimetindeno e a dexclorfeniramina, né, nos três medicamentos que a gente, ou um ou outro. Esses daí são antihistamínicos, né, são agentes, a dexclorfeniramina, melhor dizendo, é antihistamínica, então ela auxilia bastante também naquela coceirinha, naquela irritação que as pessoas têm quando estão gripadas,
tá? Por isso que a associação principal dos medicamentos para gripe é um descongestionante, um antihistamínico e um analgésico, que via regra é o paracetamol. Então, a maioria deles, né, vai ter essa composição, tá? Termogripe, ó. Benegripe, tirando o Benegripe, né, Malresfenol, Simegripe e os outros gripes da vida, se vocês verem, vai ser tudo igual. E que nem a Rayane falou, né, a pessoa pediu um e quis tomar os dois, mas é a mesma composição. E a pessoa acaba se intoxicando com esses medicamentos, quando toma duas marcas diferentes, pensando ou melhor, duas marcas diferentes, né, com a mesma composição, pensando que realmente elas são diferentes. E depois, lá no Trimedal, o Trimedal era muito bom também, né, esse rutosídeo e a vitamina C ajuda na formação do colágeno, né, e em altas doses, né, acima de 500 miligramas a 1 grama por dia, existe essa controvérsia de que ele tem um efeito benéfico, né, uma ação antiviral que fortalece a imunidade, tá? Mas isso daí não tem nada comprovadamente científico, né, um embasamento bem científico que sustente essa hipótese. Então, de tempos em tempos, né, aparece grupos de pessoas, de cientistas, né, defendendo que altas doses de vitamina C é benéfica, e outros grupos depois dizem que não tem diferença, né, tomar altas doses de vitamina C. E a vitamina C ajuda, né, na reconstituição do epitélio daquela região ali, do colágeno daquela região, tá? Então, geralmente as pessoas tomam também vitamina C para tal finalidade. Como a vitamina C tem poucos efeitos colaterais, né, então a gente acaba tomando, né, para ver se colhe algum eventual benefício. Tranquilo? Voltando, então os medicamentos geralmente têm essa composição. Mas agora voltando lá, né, nos nossos quadros gripais propriamente dito, né, a sintomatologia é importante. Eu vim para a parte dos medicamentos para a gente diferenciar através do medicamento que a pessoa está tomando, que o paciente está tomando, se ele está com a infecção viral ou a infecção bacteriana, tá? Agora, saindo do campo só da gripe, indo de uma forma mais geral, as infecções virais, tá? A maioria das infecções virais que a gente tem, que acomete, né, os humanos, elas costumam provocar febre não muito elevada, tá? Salvo alguns casos. Exemplo de viroses que costumam dar febres altas. A dengue, né, o coronavírus, e a febre, né, dessas que circulam aí, são as que costumam dar febre de 39 graus, né, não é difícil chegar a 39 e passar um pouquinho disso. Já as infecções bacterianas, né, e eu acredito que vocês verão em análises clínicas, as infecções bacterianas têm aquelas que são agudas, né, que acontece que são bactérias que se multiplicam rápido, que têm uma quantidade, né, de fatores de virulência relativamente alto, que são agressivas, que invadem tecidos, né? Então, as infecções por bactérias com essas características, elas costumam gerar uma resposta inflamatória imune muito rápida, né? E atraem para a região do foco infeccioso uma quantidade muito grande de leucócitos, tá? De polimorfonucleares, né? Que já estão prontos ali no sangue, é só ser chamado, né, para um foco infeccioso, que eles migram rapidamente para lá e formam aquelas massas de células, né, que quando são junto com o muco e algum líquido, nós conhecemos como pus, né? Então, as bactérias que geram pus, piogênicas, pus, né, no latim, higiênicas que geram pus. Então, tem bactérias piogênicas. Quando as infecções são provocadas por bactérias piogênicas, junto
com essa atração de leucócitos lá para a região, costuma ter uma febre bem alta. Dá uma febre de 39, 39,5 até 40 graus pode estar acontecendo, tá? E dentro das infecções bacterianas de forma generalizada também, tem outras bactérias que se multiplicam, que são mais lerdas para se multiplicar, né? Que tem uma taxa de multiplicação mais lenta, e geralmente a resposta imune não vai ser tão rápida, tão imediata assim, né? E daí pode provocar febre? Pode, só que geralmente é uma febre mais baixa. Tá? No caso da infecção de garganta, da dor de garganta, da infecção de orofaringe, 95% dos casos de infecção bacteriana de orofaringe é provocada por uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes. Tá? E essa bactéria ela é piogênica. Então, está com infecção na garganta, né? Perguntem para a pessoa, o nariz está comprometido, tem coriza, né? Está trancando o nariz, escorre, né? A maior parte do tempo. A gripe costuma ter a dor de garganta, com febre e mais esses sintomas nasais, né? E a infecção de orofaringe não, né? As duas vão ter febre bem alta. No entanto, quando se toma os medicamentos, a febre responde de forma diferente. Infecção viral, né, toma lá um paracetamol, um ibuprofeno, uma dipirona, a febre diminui, né, então está com febre de 39 graus, toma lá a dipirona, a febre cai bem, né, não vai voltar à normalidade, porque tem um quadro infeccioso ali, e geralmente, né, depois de 6 horas, a pessoa tem que tomar outra dose de dipirona. Então, nesse intervalo entre as doses, a febre costuma ficar controlada, né, fica tolerável, né? Lá perto da próxima dose, daí a febre costuma voltar, elevar de novo. Daí vem a próxima dose, né, e diminui, tá? Então, isso daí costuma acontecer muito em infecções, em quadros gripais. Já a infecção bacteriana, a pessoa, quem já teve, né, dor de garganta, você toma dipirona, por exemplo, estou colocando a dipirona, que é um analgésico e antitérmico relativamente potente, né? E a infecção bacteriana da orofaringe, ela é bem piogênica, ela vai produzir essa febre bem alta. Você toma a dipirona, né, ela dá uma melhorada, né? Em 2 horas depois que você tomar dipirona, a febre já começa a voltar, né? Então é um padrão de resposta da febre diferente de infecção bacteriana e infecção viral, né? No contexto que a gente está falando aqui. Então, desse jeito, na farmácia, no balcão da farmácia, a gente tem uma ideia se é uma gripe ou se é uma infecção de garganta, né? De orofaringe. Tá? Mas por que é importante a gente diferenciar isso daí? Por que é importante, meninas, eu saber se é uma infecção, se é uma gripe ou se é uma dor de garganta, lá no balcão da farmácia? É importante eu diferenciar? É importante, porque se for uma infecção, daí o paciente já vai ter que procurar o médico para tomar um antibiótico, né? Porque daí o antigripal não vai resolver. Isso, é bem isso mesmo. Daí a gente sai, né, daquele limite que o farmacêutico pode resolver e já não tem muito o que fazer, tem que mandar para o médico, né? Porque se for infecção de garganta, daí nós precisamos de tratamento antimicrobiano, daí tem que prescrever. Geralmente o médico prescreve a amoxicilina ou então, né, a azitromicina, que tem uma ação boa contra o Streptococcus pyogenes. Tá? E se for gripe, né, então, se é infecção viral, a pessoa tem que tomar os medicamentos para o tratamento dos sintomas da gripe, o repouso é muito bem-vindo também, né, porque é o corpo que vai se livrar desse vírus através da resposta imunológica dele. Tá? E o mesmo vale para os resfriados, que são quadros mais leves, né? E o resfriado, dificilmente ele incapacita a pessoa de estar realizando as suas funções diárias, né, a sua rotina diária. Ao passo que a gripe não, quando a gente está gripado, derruba mesmo, né, a gente tem que ir para casa, fica uns 2, 3 dias lá, né, na cama, tomando remédio, com aquele mal-estar, o estômago fica ruim já,
né? A dor no corpo muito forte, chega a ter calafrios, né? Quando tem febre, tem calafrios, que é aquela sensação exagerada de frio, e às vezes a gente até treme, né? Precisa se cobrir bastante, mesmo estando no solão quente lá fora, a pessoa está com frio, né? Então isso daí caracteriza o calafrio e aqueles tremores, né? Então a gripe costuma provocar isso. Só que se a pessoa tomar os autocuidados adequados, né, se aplicar os autocuidados, se alimentar, se hidratar bastante, depois de 5, no máximo 7 dias, ela já está curada disso daí, né? Ao passo que a infecção por bactéria, se a gente deixar, ela também se resolve, né? De 7 a 10 dias. Agora imagina, né, é muito desumano a pessoa ficar todo esse período com a febre bem mais alta e refratária, que não responde muito aos medicamentos antitérmicos, sofrendo, né, por causa dessa febre, desse mal-estar. Então, é prudente tomar o antibiótico, sim, né, tem que tomar o antibiótico para resolver o quadro e diminuir o sofrimento da pessoa. Alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos continuar. Por que que é importante? Ó, eu falei para vocês que tanto a infecção de garganta por bactéria quanto a gripe, ou resfriado, né, elas vão se resolver, elas são autolimitadas, né? Com 7 dias, né, até a infecção de garganta sem tomar antibiótico, a pessoa melhora, né, ela vai se resolver, é uma pessoa saudável, né, que não seja imunocomprometida. Mas por que que, além de reduzir o sofrimento, por que que é importante tratar a infecção de garganta com antibiótico? Alguém tem ideia? Professor, vai que a pessoa, né? Sei lá, é uma pessoa Piora. imunocomprometida. Pode evoluir essa infecção, né? Pode evoluir sim. Tem duas coisas, né? Lembrando, imunologia básica, fisiologia também a gente vê. Quais são os mecanismos de defesa, né, a infecções, a patógenos, que as vias aéreas têm? O que que o nosso corpo, né, como é que ele consegue proteger do nariz até os alvéolos pulmonares lá? Quais são os mecanismos fisiológicos de defesa contra patógenos que essa região tem, que as vias respiratórias superiores e inferiores têm? O que que o corpo usa para defender? No nariz, né? Tem algum mecanismo de defesa que protege de infecções ali o nariz? Os pelos? Tem. Os pelos. Que mais? O próprio muco, gente. Então o nariz é sempre úmido, né? Por quê? Porque esse muco, esse negócio pegajoso, né, que é produzido em pequena quantidade, mantém a umidade ali, ele evita que poeira, que bactérias, fungos, né, e a partícula de poeira carrega um monte de coisa, além de substâncias químicas irritantes, né, ele não deixa entrar em contato com as células, né, ele dificulta entrar em contato com as células. Então, um vírus, uma bactéria, para ele se proliferar na superfície do nosso corpo, ou outras regiões do corpo, ele tem que entrar em contato e se ancorar às células, né? Então, geralmente, ele usa receptores que estão presentes nas células. São proteínas específicas na membrana plasmática externa da célula, dos epitélios, que o vírus, ou a bactéria, ou o fungo, ele vai ter afinidade por isso, né? O exemplo que nós temos, a proteína spike, né, de espícula, de espinhozinho que tem no coronavírus. Essa proteína, ela tem que ter afinidade por algum receptor na célula do hospedeiro, né?
Então, coronavírus, nós temos, né, não é uma espécie nova, tá? Já existe há muito tempo. Se vocês olharem cachorro, né, caninos, eles têm coronavirose, vamos assim dizer, tá? É aquela vacina óctupla, né, que são 8 viroses, né, que se aplicam em cachorros, não é de hoje, né, que isso aí faz tempo que existe. Um dos componentes dele é o coronavírus que dá em caninos, né? Então, o coronavírus, né, que acomete cães, ele tem que achar um receptor específico na célula, que só está presente na célula de cães, né? Então, se achar, ele se liga. Depois entrou na célula, qualquer vírus, né, que entrou na célula, que ele conseguiu entrar lá, ele vai injetar o material genético dele e vai começar o processo de replicação. Aí eles são todos iguais nesse aspecto. O que muda, né? Então, o coronavírus humano é um coronavírus, né? Só que ao invés da proteína dele se ligar a uma proteína de outra espécie, ele se liga a uma proteína que tem na mucosa das vias respiratórias dos seres humanos. Daí ele começa o processo de multiplicação dele. Então, o muco, por exemplo, ele impede que esse vírus entre, né? Uma barreira de acesso ao ao receptor que está presente na célula ali, tá? A gripe é a mesma coisa, né? Hepatite, que daí já é o fígado, outras viroses, também o vírus tem que ter uma proteína específica no hospedeiro. Muitos vírus entre espécies, né, que tem diferentes hospedeiros de espécies diferentes, muitos vírus eles são praticamente iguais. O que muda é só essa proteína que o vírus tem, né, essa espícula, que é específica para uma determinada espécie, depois o resto é tudo igual. Por isso que é um problema, né, o contato com vírus selvagens, né, que afetam animais, né, de outras espécies diferentes da humana, porque uma pequena mutação que acontece nesse receptor, nessa proteína que o vírus tem ali na superfície, e torna ele ligante a um receptor da célula do ser humano, por exemplo, esse vírus já, ao invés de infectar só um determinado tipo de animal, ele começa. Estão ouvindo agora? Alô, alô? Tá normal agora, professor. O... Então, gente, depois disso, nós temos, descendo, já chegando na região da traqueia ali, tem um movimento ciliar. Vocês lembram disso? Chegaram a ver?
né? Tem pequenos cílios microscópicos na superfície das células que qualquer partícula que chega lá na traqueia, nos brônquios, esses cílios empurram ele para cima, eles chegam até a glote ali, né, jogam esse material junto com o muco também, né, contra a gravidade, jogam ali, vai para o esôfago e a gente manda esse material para o estômago e o pH ácido acaba eliminando qualquer patógeno que está ali. Tá? Então, é mais um mecanismo de defesa. Outro mecanismo de defesa que existe nessa região é a temperatura, né? Os 36, 37 graus, ele inviabiliza o crescimento de alguns vírus, né? Por que o resfriado, por exemplo, acontece preferencialmente no inverno, né? Primeiro, nós temos uma aglomeração maior de pessoas, mas muitos vírus que provocam resfriados, em temperaturas de 37, 36,5, por exemplo, eles não têm uma taxa de multiplicação tão rápida quanto a 34, 35 graus, né? Então, no frio, o nariz resfria mais e o contato que a gente tem com o vírus do resfriado proporciona um ambiente mais adequado para a multiplicação dele, né? Então, isso daí também contribui. Tá? Então, para alguns vírus, isso é importante. Então, meninas, quando nós queremos prevenir ou ajudar o corpo, né, de forma natural a debelar uma infecção, a gente tem que fortalecer, tem que focar nesses mecanismos de defesa também. Tá? Então, ó, descongestionante nasal é bom? É muito bom, né, o descongestionante nasal para aliviar os sintomas, só que ele seca o muco. Né? Então ele diminui, ele deixa esse muco mais pegajoso, né? Às vezes até elimina, e o epitélio do nariz lá, ele fica bem desprotegido. Então quando nós estamos gripados ou resfriados e toma descongestionante nasal, a coriza desaparece, né? Só que o nariz fica seco e a gente começa a sentir uma ardência enorme, né? Então arde bem mais aquilo ali, né? Decorrente dessa baixa umidade, né, dessa falta do muco natural que reveste a região ali. Tá? Outra coisa importante que é não farmacológica é tomar muita água. Toda vez que nós tomamos água, esse muco que fica na região do nariz, né, nas vias aéreas intermediárias ali na região da traqueia, se eu não tomo água, ele fica um muco bem mais pegajoso, bem mais consistente, né? E, consequentemente, o corpo não consegue eliminar ele de forma fácil. Se eu tomo bastante água, ele fica bem fluido, né? Ele fica bem líquido e o corpo consegue eliminar ele de forma mais satisfatória. Então, a água é um ótimo remédio para muitas coisas, tanto para prevenir quanto para curar. Então, a pessoa tem que se hidratar bastante. Depois, a alimentação também, né? Quando a gente está gripado ou com alguma infecção, o apetite geralmente diminui, mas é interessante estimular, tomar alimentos, né? Ingerir alimentos que são mais toleráveis, né? Que são mais digeríveis, para que o corpo tenha proteínas e energia para controlar a infecção, tá? E quando nós estamos com infecção também, com febre, o corpo ele queima mais caloria, né, para manter essa diferença de 2 graus acima do normal, né, não vai sair do nada a energia, né, ela tem que vir de alimentos, então tem que ter uma nutrição adequada também. Então, se a gente tem falha nessa questão da hidratação, da nutrição, dos mecanismos de defesa natural do nosso corpo, daí uma gripe que era para se resolver, ou infecção, né, que era para se resolver em 7, 10 dias, ela prolonga por um período bem maior, tá? O que eu estou falando aqui vale não só para gripe, tá? Para infecção de garganta, mas na infecção pelo coronavírus aí na Covid, na prevenção da mesma, todas essas medidas não farmacológicas são estratégias de prevenção também, né? Quando a gente fala em prevenção, a gente pensa só em medicamento. Pensar, vou tomar ivermectina, vou tomar hidroxicloroquina, vou tomar vitamina C, zinco, um monte de coisa, tá? Mas o corpo tem esses mecanismos de defesa que a gente tem que fortalecer e estimular, né? Isso daí geralmente não é dito, tá? E outra coisa, né? Por que não deixa uma infecção de garganta, né, por bactéria, por Streptococcus pyogenes, de forma indefinida?
é que existe uma doença não, uma reação imunológica que gera um quadro patológico chamado febre reumática. Já ouviram falar de febre reumática? Ó, a febre reumática, gente, é esse Streptococcus pyogenes, essa bactéria, quando ele entra em contato, provoca infestação ou colonização, né, ou infecção na garganta, o corpo vai produzir anticorpos, né? Esses anticorpos, algumas pessoas, dependendo dentro do grupo, dentro da espécie Streptococcus pyogenes, algumas cepas, elas podem induzir a produção de anticorpos que eliminam a bactéria, mas esses anticorpos ficam circulantes por algumas semanas depois, no corpo da pessoa, e eles costumam atacar também as cartilagens, né, da própria pessoa. Então, é um fogo amigo, né, vamos assim dizer, nessa guerra, que os anticorpos que é usado para acabar com a bactéria, ele acaba atacando o próprio corpo, tá? E vai gerar um quadro, principalmente em crianças, que leva à inflamação das articulações, dos joelhos, né, dos pés, dos cotovelos, e pode também provocar inflamação das cartilagens das válvulas cardíacas. Tá? Então, se a pessoa tem infecção na garganta, né, não toma o antibiótico, deixa eliminar a infecção de forma natural, às vezes a bactéria não é eliminada, a infecção diminui, porque a bactéria para de ser predominante naquela região, mas ela continua colonizando aquela região, né? E se ela está presente ali, ela continua de forma contínua, de forma constante, estimular o corpo a produzir esses anticorpos. Então, vai provocando, se permanecer por muito tempo com essa bactéria no corpo, esses anticorpos vão lesando essas cartilagens. E se for cartilagem do coração, leva à insuficiência, né, no funcionamento dessas válvulas. Tá? Então, a febre reumática, ela é prevenida, ela depois que ela acontece, né, decorrente dessas infecções, ela pode levar à lesão dessas cartilagens cardíacas, então ela é prevenida com o tratamento adequado à base de antibiótico, visando eliminar a bactéria da garganta da pessoa. Tá? Por isso que toma antibiótico. E quando vocês tiverem, né, um paciente na farmácia que vai tomar antibiótico para dor de garganta, estimulem ele a fazer o tratamento completo, tá? Pelo tempo preconizado. Geralmente, infecção de garganta por bactéria, você começa a tomar o antibiótico na primeira dose, no primeiro dia, não costuma haver resultado. Então, se a pessoa for impaciente, ela pode até desistir aí de tomar um antibiótico. Nós vamos ter um resultado exitoso no segundo e terceiro dia. Né? Se for a azitromicina, de um dia para o outro, já tem uma melhora considerável. Se for a amoxicilina, geralmente nós vamos precisar de 2, 3 dias para a febre começar a cair bastante, tá? A colher os frutos, né, desse tratamento. Só que tem que falar para a pessoa, faça o tratamento pelo período que é recomendado para eliminar essa bactéria, por quê? Porque ela tem a possibilidade de desenvolver a febre reumática futuramente, caso não faça o tratamento adequado. Só um minuto. Oi, Dani. Tranquilo, meninas? Tranquilo. Então tá, eu passei o material, então, vocês deem uma olhada, lá está sobre o tratamento também. Esse material do CRF de São Paulo, ele tem uma parte muito interessante, que é a dos fitoterápicos e do tratamento com produtos homeopáticos, tá? No final de cada capítulo, vai ter uma listagem desses medicamentos, tá? Então, dê uma olhada.
Daí, na próxima aula, a gente vai ver um outro assunto, mas antes vamos discutir um caso que eu vou apresentar na hora ali de tratamento de gripe, de quadros gripais. Tá bom? Certo. Então, eu acho que por hoje é isso daí. Tá bom. Obrigada, professor Rubens. Por nada. Deem bom dia aí ao final.